Muito bem, agora 7h32 em Campos e de volta com o Folha no Ar. Problema já, né, contornado aqui, resolvido, e só aguardando a conexão do Berriel e o Arnaldo, que já acaba de entrar aí agora também. A gente vai, né, configurar aqui a tela. Arnaldo, voltamos, e você falava já nesse bloco sobre essa coisa da gente ter adiantado aqui para conversar com o presidente, e aí a gente segue agora com você, Arnaldo. Não, então vamos começar então falando com o Wagner, né, que é um dos assuntos, inclusive, em destaque aqui no site do Folha 1, ali na parte de esporte, que é com relação, Wagner, ao retorno estadual. Lá diz que a maioria dos clubes... Nogueira, consegue me ouvir bem agora? Tá nos picotezinhos, mas tá dando para entender. Então vamos lá. A FERJ informou que a maioria dos clubes na arbitral decidiu pelo retorno do campeonato, o Wagner. Queria saber qual foi o posicionamento do americano nessa reunião, se você mesmo foi, algum outro representante do clube que participou, como que foi essa participação na arbitral para que o campeonato retorne agora, ainda vivendo essa questão da pandemia do coronavírus? Então, desde do momento, né, na verdade, ninguém estava preparado para o coronavírus, né? Ninguém nunca passou por esse momento de pandemia, e desde o momento que foi encerrado, foi parado o Campeonato Carioca, no dia, o nosso último jogo, se eu não me engano, foi 14 de março, vem acontecido reuniões periódicas para poder planejar a futura volta do estadual, como seria, o que teria que ser feito. No primeiro momento, todo mundo esperando que fosse passar rápido. Como não aconteceu, começou a se juntar toda a parte médica dos clubes para que se elaborasse um protocolo. Esse protocolo teve a participação de todos os clubes do estado do Rio, e foi dado o nome a ele de Jogo Seguro. Esse Jogo Seguro, elaborado por todos os clubes, todos os médicos do clube, foi aceito, aprovado por unanimidade, e todo mundo deu o seu ok. Daí que você tem esse protocolo aprovado, você parte para uma segunda etapa. Ficou acordado durante as etapas do protocolo que só voltariam aos jogos a partir do momento em que as autoridades competentes liberassem o futebol. Com o trabalho de apresentação de evidências, de apresentação de números, o protocolo, né, foi capitaneado pela federação, mas a gente sabe da qualidade do departamento médico do Flamengo, com o Dr. Márcio Tanuri, que é um cara que é conhecido no Brasil inteiro, é médico do UFC no Brasil, saiu na frente por vasto conhecimento internacional. Esse protocolo que a gente está utilizando hoje no Rio, está sendo copiado pela Conmebol para a volta da Libertadores. Esse mesmo protocolo que está sendo utilizado no Rio, que foi discutido por todos esses clubes que estão aqui, que participam do estadual. E a cada momento que as coisas iam se aproximando, que cada passo ia sendo dado, com as autoridades estaduais, com as autoridades municipais, se marcavam novas reuniões. Foram marcadas reuniões. A primeira reunião que eu participei, o primeiro arbitral que eu participei como presidente, já havia liberação estadual para treinar, e já havia liberação municipal para treinar na cidade do Rio de Janeiro. Não nos municípios do interior, na cidade do Rio de Janeiro. E foi informado naquele momento que todos poderiam voltar a treinar, começar a voltar. E marcou-se a data para o retorno do estadual, assim que a prefeitura autorizasse os jogos. Nesse momento, na reunião, Fluminense e Botafogo tomam posição contrária a treino. O que se discutiu mais, assim, essa última reunião nossa, dessa semana, a gente demorou, no primeiro dia foram 8h30 de reunião, a gente começou 5 horas da tarde, foi parar 1h30 da manhã,
E já na terça-feira foram 4 horas e meia de reunião. É o maior arbitral já da história da federação, né, dentro da história, pelo menos o que foi dito. E naquele momento se marca assim, a volta será feita tal dia. Eu vou usar até uma frase que o Rubens Lopes usou na reunião. Ele falou assim, olha, a prova foi marcada para o dia 18. E quando chegou agora no último arbitral, né, o Fluminense e o Botafogo admitem jogar, mas dizem que não treinaram e que eles precisavam de mais tempo para treinar. Sendo que, com exceção do americano, que ainda não tem autorização, do Macaé, do Nova Iguaçu, do Resende, que voltou a treinar, Cabo Friense, que também não tinha voltado a treinar por conta justamente das liberações municipais. Todos os times da capital, da cidade do Rio de Janeiro, já tinham autorização para treinar. E foi uma opção do clube não treinar, por entender que naquele momento não era, ele não se sentia seguro, ele não se sentia à vontade, ele não se sentia de alguma maneira. Só que, como o Rubens falou, a prova estava marcada. Aí, quando chega na véspera da prova, segundo palavras do Rubens, 14 alunos estudaram para fazer a prova e 2 pediram para poder que a prova fosse adiada. E isso gerou um pouco de revolta, inclusive com clubes de menor investimento. Vou dar um exemplo aqui do Bangu. O Bangu está concentrado há 3 semanas. O Bangu testa seus funcionários, já fez 3 testes em seus funcionários. Ele está tendo custo com isso. O Volta Redonda é a mesma coisa, já tinha testado 2 vezes o funcionário. A América já tinha testado 3 vezes o funcionário. E você diz assim, olha, o campeonato não é só feito dos grandes, o campeonato também tem um pequeno. E a partir do momento que um grande diz que não vai jogar, que um grande clube desse como o Fluminense, como o Botafogo, porque na verdade eles estavam com posição única, né? Quando eles dizem que não vão jogar, eles não estão se preocupando se o pequeno está treinando, se o Volta Redonda estava treinando, se o Cabo Friense estava treinando, se o Macaé estava treinando, em que estágio estava o estágio deles. Não, só a nossa posição é que importa, e não importa a posição dos outros. E a partir desse momento, o Rubens Lopes toma a decisão de que vale a decisão do colegiado. E o Fluminense, tanto o Fluminense quanto o Botafogo, participaram de todas as decisões do colegiado, mesmo votando contra. Em democracia, você está num grupo que tem 16 clubes que têm direito a voto. 14 votam a favor, 2 votam contra. Os 2, na verdade, vão descumprir a norma que os 14... Os 14 participaram. Então, o desenrolar do arbitral, né, ele foi acontecendo de maneira... A sensação que a gente tem quando a gente lê as matérias hoje é que parece que eles foram pegos de surpresa. Agora, na última semana, no último dia, no último não sei o quê. Na verdade, o que houve foi uma posição deles em não treinar naquele momento. E quando agora chegou perto dos jogos, eu preciso de 10 dias para treinar, eu preciso de 15 dias para treinar. E aí foi o que gerou todo esse longo arbitral. Beleza, Matheus, você que entrou um pouquinho durante a resposta do Wagner, eu perguntei a ele sobre a participação na arbitral, né, para essa decisão do retorno do estadual. Eu queria deixar você à vontade aí para fazer a sua primeira pergunta. Não, beleza, na verdade não é exatamente sobre o americano, mas foi. Tá ouvindo, Cláudio? Até muito bem, por sinal. Muito alto o áudio aí. Relativamente ao americano, mas interessa também a torcedores, principalmente de Botafogo e Fluminense. Como o Wagner participou, me sinto à vontade para perguntar. Há um discurso de que caso esses jogos não aconteçam, caso eles ganhem na justiça, do WO para Fluminense e Botafogo, que poderia configurar um abandono da competição em caso de mais de um jogo ausente. Isso foi discutido lá? Como que funciona? E o Fluminense e o Botafogo afirmaram ter ciência que eles podem sofrer punição. Foi alertado, né, sobre a questão, né, da desvalorização do produto, porque, na verdade, a gente tem um produto hoje, né, de 17 datas que é vendido para a televisão,
ela é vendida para TV aberta, para TV fechada, para o pay-per-view. O Carioca se resume a 17 datas vendidas para televisão, né? Na verdade, assim, comercialmente falando. Essas datas, até agora foram entregues 12 datas. E quando houve a interrupção, na verdade, do estadual, essas 12 datas, a contratante, que é a Rede Globo, ela pagou a primeira parte e disse que só pagaria o restante após o término da entrega do produto. Isso jogou uma pressão financeira para cima de todos os clubes, que na verdade tem muitas vezes a cota de televisão como receita para poder bancar todas as despesas do estadual. Então, se você não entrega o produto, você não vai receber, não há jeito. Temos situações, assim, o pessoal da Cabo Friense, o pessoal da Cabo Friense vai jogar agora, final de semana, com 3 meses de salário atrasado, 4 meses de salário atrasado. Um campeonato que estava previsto para acabar em março, abril, para março para alguns, porque depende-se muito de como que ele está dentro do campeonato. Faltam 2 rodadas apenas para a Taça Rio, então para março muitos times de menor investimento já teriam encerrado a sua participação nesse campeonato. Se alongou para junho. E eu acho que isso influenciou muito, isso acabou pressionando muito também a decisão, porque as pessoas querem encerrar as suas despesas, que em tese queriam terminar no mês corrente de junho. E não abrir um novo mês de julho, com novas despesas, talvez com contratos que já de jogadores, né? Porque o contrato de jogadores são contratos com prazos determinados, tendo que fazer novos contratos a partir do dia 1º de julho, apenas para atender Botafogo e Fluminense no pleito deles, que era para dia 1 e um jogo dia 1, outro dia 4. Então, essa pressão, né, sobre os números e sobre o recebimento acabou também influenciando essa decisão. Perfeito. Beleza. Agora vamos falar um pouquinho, Wagner, sobre a situação do americano. O Matheus está mais por dentro do que eu, né? Eu já deixei esporte como editoria em 2014, logo depois da Copa. Hoje só acompanho como leitor mesmo. O Matheus está mais por dentro que eu da situação do americano. Até passar para ele, rolar a bola para ele, vai falar aí como que fica a situação do americano nessa competição, Matheus. Não, é isso que eu ia falar com o Wagner. Para o americano, esse retorno ele é muito mais do cumprimento do compromisso da quantidade de jogos do que propriamente por voltar à competição, porque o americano já garantiu sua vaga na próxima seletiva do Campeonato Estadual, que vai ser, por acaso, a última, no próximo ano. E o americano é líder do grupo Z, que é o último grupo onde poderia se conquistar essa vaga na seletiva, e tem um jogo por cumprir contra o América, que é para esse cumprimento de tabela. Como que o americano se prepara para esse jogo? A gente sabe que tinha muita questão de fim de jogadores em contrato, jogadores da base que podem ser aproveitados. Como que está essa situação lá no clube? Então, por uma sugestão do próprio americano, né, que na verdade durante a federação apenas um por clube fala, né? Então o Abreu, que é o nosso vice-presidente de futebol, tem falado pelo clube, a gente participa. Foi sugerido e aceito por unanimidade a possibilidade de se jogar até com 12 jogadores amadores. Então, o que é jogador amador, na verdade? O amador é o jogador que tem contrato com o clube e ainda não se profissionalizou. O sub-20, isso, dentro disso, só jogadores maiores de idade, até porque a gente está numa época de pandemia, não se pode colocar nenhum menor, não se pode hoje concentrar nenhum menor, não se pode fazer nada disso com relação a menores. Então, a gente, na verdade, faria... hoje eram 5 jogadores amadores até então, e foi aceito no arbitral para que pudesse colocar até 12 jogadores. A gente teve muitos contratos que venceram. O nosso último jogo era março, então a gente já tinha muita coisa para terminar final de março. Como acabou não acontecendo o campeonato, esses contratos foram automaticamente cancelados. Cancelados não, foram rescindidos pelo término do prazo.
né? E aí ficamos, temos os jogadores de contrato, né? Que são os jogadores que são ativos do clube, que na verdade a gente vai fazer uma mescla entre os jovens, dar oportunidade, observar jogadores que estão no nosso elenco, que para saber se a gente pode contar até num jogo de maior pressão, num jogo de Série A, como é que funciona. Tem muito, a gente diz na gíria do futebol que tem muito leão de treino. Você tem jogadores que você olha no treino, que você fala assim, rapaz, esse cara vai arrebentar. E quando às vezes você bota num jogo em que tem uma pressão maior, o passe que ele sempre acerta, ele começa a errar, o cruzamento que ele acerta, ele já não coisa, a bola que ele pega, o goleiro que pega todo o jogo, ela passa por debaixo das pernas. Eita. Aí, Ô, presidente, só interrompendo o senhor, nesse caso aí é leão de treino e gatinho no jogo, né? Completando aí. Existe esse jargão no futebol, então eu acho que esse jogo vai ser uma oportunidade da gente observar um pouco, fazer essa observação do que a gente pode começar a pensar para o próximo campeonato. E assim, a gente fala desse atraso estadual, né? A gente está falando 90 dias, que podem ser mais, mas isso tudo implica em diversos outros atrasos. A gente está falando aí de uma Série B1 que não começou, que ninguém sabe quando vai começar. A gente está falando vou dar um exemplo aqui, como é que o Campos, como é que o Goytacás começam a se programar, como é que eles vão contratar se o campeonato da primeira ainda não terminou. E muitos jogadores que vêm, às vezes, de Cabo Friense, do americano, de clubes de menor investimento, são, na verdade, esses jogadores que incorporam os elencos dos times que estão montando. Então, se você não termina um campeonato, você não começa outro. E o futebol, ele emprega milhares de pessoas. Por mais que as pessoas tendem, às vezes, olhar de maneira minimalística, achando que só são 11 na linha, tanto no gol, você tem todo um arcabouço em volta que acaba fazendo com que o preparador físico, massagista, outras pessoas que limpeza, que envolve aquilo tudo, segurança, muita gente envolvida no processo. E isso é uma preocupação da FERJ também. Até porque, inicialmente, a gente ainda não tem aceno ainda com relação às outras competições, como o Sub-15, o Sub-17, o Sub-20. Ninguém tem aceno sobre essas posições. E existe uma opinião que é quase unânime, em que enquanto não voltarem à escola, enquanto não se voltarem às aulas, como que um clube vai concentrar garotos menores dentro de um centro de treinamento para jogar? Então, esses campeonatos, na verdade, estão comprometidos, acredito eu. Assim, não há sinalização nenhuma ainda se eles vão ocorrer até o final do ano. Wagner, você citou um ponto aí que é a questão da cadeia de empregos que envolve um campeonato de futebol. É um ponto a se considerar. Agora tem uma outra questão também que deve ser considerada nessa discussão. Os jogos, sempre que acontecem jogos, todos os presidentes de clube que eu já conversei falam sobre o custo de um jogo desse. Estádio, árbitro, há um custo por trás de cada partida dessa. E os jogos vão ser de portões fechados. Será que essa conta também não vai ser ruim para o próprio clube, já que não vai ter nem mesmo direito à venda de ingressos? Olha, esse é o novo normal. Infelizmente, esse novo normal, nós teremos que aprender a conviver com ele se a gente quer voltar a fazer atividade de futebol. Não é à toa que todos os clubes já estão fazendo projeções até o final do ano com redução de receita, redução de salários, redução de elenco, porque as receitas não serão as mesmas, a exposição não são as mesmas. Eu não acredito que você já deve ter tido a oportunidade de muitas vezes você vai a um jogo desse, por exemplo, na capital,
você chega, não é só o jogo, dentro do estádio é promoção, é patrocinador, é gente vendendo determinados produtos, determinadas coisas que também geram receita para o clube. E toda essa cadeia está comprometida, porque o público não vai lá comprar. Acredito que, assim como está acontecendo na Europa, a gente deva ter, talvez, lá para o último trimestre, já presença de público dentro dos estádios, mas com um número reduzido, 25%, 30%, nada além disso, acredito que não houver uma vacina, né, a gente talvez não vá se sentir confortável ou isso não vai voltar à normalidade. A gente tem um novo normal, a gente vai ter que se adaptar a esse novo normal. Muitas das práticas já estão envolvidos, já estão imbuídos nas pessoas no dia a dia, é o álcool gel que ninguém anda mais sem, é a máscara que você já não sai mais de casa sem ela, são coisas que já estão mudando no nosso dia a dia. Acredito que pode ser passageiro, que isso daqui a pouco a gente como diz o outro, já imunizados, já teremos como diminuir um pouco esse tipo de restrição, mas é o novo normal. Presidente, só para fazer uma pergunta também, depois eu vou falar uma colocação aqui com relação a essa questão da cadeia, né? Deixa eu falar quanto à cadeia. É infinito esse número de renda, por exemplo, de um jogo de futebol, o que envolve ali diretamente, o senhor falou aí, mas e o que envolve indiretamente, até a energia que você paga no estádio vai gerar emprego para fornecedor. Então é uma máquina de dinheiro. Volta, você pega um jogo no Maracanã, a quantidade de ambulante ali que fica esperando um jogo para poder perfeito. Para receber. Se vende camisa, a fábrica da camisa, aí é o cara que trabalha na fábrica da camisa, enfim, é um sem número, né, de trabalhadores. O que até porque foi feita uma pesquisa há um tempo atrás no Brasil, e as peladas de fim de semana dos veteranos ou dos amigos, aquela coisa de encontro dos amigos fim de semana, o que gera de movimento na economia através disso é fantástico, é muito bacana, é muito legal, e a gente está sem isso naturalmente. A minha pergunta para o senhor, presidente, é com relação a essa questão do Vasco, do Fluminense e do Botafogo. Eles tentaram fazer algum contato, algum lobby aí com o senhor para ingressar nesse grupo, engrossar esse caldo contra a volta do futebol? Se fizeram, qual foi a resposta do senhor? Existe um sentimento também, né, assim, que eu acho que era um sentimento comum, de que do outro lado tiveram pessoas que se expuseram demais. O presidente do Flamengo, o presidente do Vasco, eles estiveram junto ao presidente, e eles vão lá para poder conversar sobre a volta do futebol, e você liga à noite, está o presidente do Fluminense falando totalmente o contrário do que eles conversaram lá em cima. E isso perdurou durante os 3 meses que aconteceram. Durante esses 3 meses, assim, não foram 3 meses, porque depois de 1 mês e pouco que foi tudo suspenso, é que se começou, na verdade, a pensar em como voltar. E isso também foi uma coisa que foi colocada na reunião, com relação a essa questão de que se ele tinha talvez uma opinião, ele não precisava ter exposto seus pares e para depois ele pedir ajuda aos seus pares. Eu sou contra, eu não aceito, eu acho um absurdo, é temerário, é não sei o que lá. Claro, tem que se posicionar, mas ele também acabou expondo os outros, os outros colegas. E isso foi levado, acho, em consideração. A gente chegou, na verdade, se chegou no final da reunião quase com uma posição de um meio termo, para que atendesse Botafogo e Fluminense, e atendesse os clubes que querem encerrar o seu ano, né? Na verdade, o seu campeonato até o dia 30 de junho, que é uma das coisas que pressionam muito pelas datas. Mas no final acho que faltou um pouco
de humildade, talvez, em pedir desculpa por parte de um dos clubes, eu não vou dizer qual foi, mas por parte de um dos clubes, um chegou, pediu, disse que errou e tal, mas a posição do outro se mantinha muito como se é direito do meu clube, é não sei o que do meu clube, e isso acabou, eu acho, no final levando para que não houvesse um acordo. Enquanto estavam todos trabalhando para poder entregar as datas em que todos vão ser beneficiados, os grandes vão ser beneficiados, os pequenos vão ser beneficiados, parecia que tinha alguém trabalhando contra. Então, isso foi levado em consideração nessa questão. Wagner, a gente já conversou meio que em off para a matéria que eu estou fazendo para o Jornal Impresso, para a edição do fim de semana da Folha da Manhã, e você me contava do arbitral que como há quase um campeonato à parte, que é o Grupo Z, que havia uma negociação entre vocês, o América e o Nova Iguaçu, para a data desses jogos. Está previsto para o dia 25 o América e o Americano, mas isso depende da liberação da prefeitura para o Americano voltar a treinar, para fazer os testes nos jogadores, na comissão técnica. Como que está essa negociação atualmente? Primeiramente, entrando nesse assunto, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento ao prefeito Rafael Diniz, ao Fábio Bastos, que tem tratado pessoalmente comigo com relação a essa questão. Eu procurei o prefeito, levando a questão da nossa situação, porque nosso jogo está marcado para o dia 25, e a nossa cidade, como a cidade também do Macaé, Nova Iguaçu, ainda Macaé, que tá jogando a fase principal, ainda não estão liberadas por conta da prefeitura. Há liberação do Estado, mas a autoridade competente para liberar é a prefeitura. A gente apresentou, na verdade, à prefeitura o protocolo Jogo Seguro, adaptado à realidade do americano. E ontem, numa reunião, né, nós tivemos uma reunião de diretoria ontem, logo após eu tive uma reunião com o Fábio Bastos, em que ele colocou quais eram as exigências que a gente tinha que cumprir, né, dentro do protocolo, de algumas dúvidas que a gente precisava esclarecer a ele dentro do protocolo. Essas dúvidas já foram esclarecidas. A gente acredita que hoje a gente deva ter essa liberação, a gente está aguardando a formalização e provavelmente essa liberação. Após essa liberação, a gente vai na verdade, convocar os jogadores, né, que irão participar, será um número reduzido, para poder vir fazer os testes. A FERJ disponibilizou para a gente 40 testes, que se houver necessidade, podem chegar a 45 testes. Eles virão aqui, irão testar jogadores, funcionários, dirigentes, funcionários que trabalham no CT, todos serão testados e serão afastados os que têm alguma contaminação, que se porventura vier a aparecer com alguma contaminação. E a partir daí a gente confina, né, na verdade, eu confino, palavra feia, a gente, todos vão para o CT e ficam até o jogo. A data inicial marcada do jogo estava marcada para quarta-feira, dia 25, né, para poder a gente participar, terminar o nosso compromisso no campeonato. Mas a gente, hoje provavelmente a gente já deve começar a contactar, saber qual é a possibilidade da FERJ vir talvez na sexta-feira aqui fazer os exames. Hoje a gente tem que, o nosso técnico está em Bauru, que é o Soriano, a gente tem alguns jogadores que moram no interior, que vão ter que vir, e a gente provavelmente deve estar, a partir do ok hoje da prefeitura, assim, começando a movimentar toda essa parte. Sim. E aí, para completar rapidinho, Arnaldo, por favor? Sim. A gente tem 2 pontos, que o americano, enquanto ele não conclui seu estádio, ele manda os seus jogos em Cardoso Moreira. A partir do início dos treinos no CT, na liberação aqui em Campos, já há um indício de negociação com o Cardoso para poder ter o jogo na semana que vem? Como que está essa questão? Então, a gente também ainda não sabe como que está a questão sanitária em Cardoso. Ontem até na reunião eu falei assim, olha, vamos viver um dia de cada vez, porque a gente não consegue ter todas as soluções na mão de uma vez só. Então, o dia de hoje é de expectativa com a liberação da prefeitura liberando,
convocar todo mundo e, a partir daí, da comunidade, acomodá-los, né, dentro do CT. Serão 20, no máximo 20 pessoas, 25 com os funcionários que vão estar dentro do CT, uma pessoa por quarto. Quando estiver em área social, tem que estar utilizando máscara, tem que manter o distanciamento. Os treinos tem um modelo diferenciado, porque inicialmente para evitar o contato. E a partir desse momento, a gente começa a trabalhar em cima do jogo, né, para poder ver se a gente consegue. Eu não sei, mas o América e o próprio Nova Iguaçu, dentro do que o Arnaldo perguntou com relação ao custo dos jogos, eles estão preocupados também com o custo dos jogos e estão querendo tentar fazer com que a gente consiga fazer uma estrutura mais enxuta possível. A gente possibilidades existem, né, de poder jogar ou em Cardoso, ou talvez aqui em Campos, no próprio Campos, mas isso depende muito de autorização das autoridades municipais, e a gente sabe que a gente está passando um momento delicado, a cidade está em lockdown. Então a gente tem que a nossa primeira vitória é voltar a treinar. Nogueira, eu posso fazer mais uma pergunta? A gente vai no intervalo? Não, faz aí a sua pergunta e a gente faz o intervalo após a sua pergunta, então. Fez agora igual o programa de comédia, sim e não. Eu fiquei na dúvida se era sim para pergunta, se era não para o intervalo. Sim. Mas vamos lá. Como diz um amigo meu lá de São Paulo, não. Você citou aí. Sim, pode seguir. Você citou essa questão do pro americano é mesmo cumprir tabela, né? Tem mais um jogo para cumprir porque já está com a vida resolvida para a próxima temporada. Vai jogar seletivo do ano que vem. A possibilidade de o americano não entrar em campo para concluir esse jogo, ela existe para você enquanto presidente, ou esse compromisso vai ser cumprido de qualquer forma? Nenhuma possibilidade. Vamos entrar com o objetivo de ganhar. Não tem jogo perdido. A gente na verdade, já está na seletiva do ano que vem, mas existem 3 clubes que estão interessados, outros 2 clubes que estão interessados nessa partida, que dependem dele. A gente, uma vitória simples, a gente deixa para o América e Nova Iguaçu resolverem entre eles a situação deles, que eu acho que seria o ideal. Eles resolverem quem vai cair ou não, então a gente vai com o objetivo de vitória, mas a gente sabe que o América já está se preparando há quase 20 dias. Isso tudo é uma diferença muito grande em relação a gente e o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu também não conseguiu voltar a treinar, está no mesmo compasso nosso, esperando a autorização da prefeitura, que provavelmente deve sair pelo arbitral de terça-feira, que ele reafirmou isso. Ele está esperando sair entre ontem e hoje, e sair a liberação dele também, para poder ele voltar a treinar com o pessoal dele. E esse jogo é importante para o campeonato, é importante esportivamente, né, até pelo trabalho todo que o Soriano fez, né, de recuperação do clube. Em 6 jogos ele tem 5 vitórias, queremos emplacar a 6ª. Perfeito. Bom, são 8h05 agora em Campos, a gente faz então um intervalo aí. Matheus Berriel com o Arnaldo Neto, recebendo hoje também aqui no programa o presidente do americano, Wagner Xavier. Um rápido intervalo e na sequência a gente volta. Também eu vou deixar uma pergunta, se for possível, o presidente já volta falando sobre ela, que é a questão a possibilidade de os clubes que não aceitaram a volta do campeonato agora, Fluminense e Botafogo, ganharem na Justiça Desportiva. Eu acho difícil, mas tudo é possível. Eles ganharem na Justiça Desportiva o direito, então, de não participar e parar o campeonato de novo. Como é que o presidente encara tudo isso? Todo esse ensaio de retorno, as despesas que são geradas já com esse ensaio de retorno, enfim, esse transtorno todo. Tem até um comentário aqui, acho que é do Mário Filho, ele fala que o campeonato volta hoje e volta capenga. Quer dizer, enfim,
não é uma coisa assim, padrão europeu. A gente sabe como é que é o Brasil, mas a pergunta é justamente essa. E eu peço, então, na volta o presidente responde, a gente faz um rápido intervalo. O Folha no Ar, primeira edição, tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, que, aliás, agora durante esse período de pandemia, colocam aí à sua disposição todos os serviços do Plínio Bacelar, inclusive exames para PCR, que detecta o vírus, e também exames de sorologia, que detecta anticorpos. Converse com o seu médico e, para mais informações, ligue para o laboratório Plínio Bacelar. O